Oi, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo? Tudo certo com o áudio? Pessoal, primeiramente, nós temos um material de contestação que está disponível em material de aula, a qual provavelmente também foi disponibilizado para vocês. É um caso hipotético, tá? Realmente vocês não têm acesso ao chat, essas trilhas, porque são várias unidades que participam. Então, para a gente evitar uma certa, às vezes, até desorganização no que tange ao tempo que temos, deixa eu dar uma limpadinha aqui para ficar melhor, para a gente aproveitar ao máximo essa 1 hora, eu abro para perguntas ao final, tá bom? Eu vou ler aqui o caso. Deixa eu entrar aqui rapidinho para a gente poder... Eu queria que você tivesse acesso ao seu caso concreto. Foi uma peça contestação que foi cobrada no exame da ordem. E aí, só um minuto, deixa eu só abrir aqui que a gente continua. Voltei, estava abrindo aqui o material. Em arquivo, vê se você consegue acesso. Em arquivo, da equipe. Provavelmente você vai conseguir. Você não tem acesso ao chat, mas no arquivo você consegue. Conseguiram? Alguém pode me dar um retorno no áudio? Tá aqui, prof. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Que bom. Então, vai ficar marcado assim. Página? Não sei localizar aqui, não. Tem uma pasta lá em arquivo que eu coloquei com a data de hoje, inclusive, se eu não me engano. Aí vai ficar combinado assim. Em JPG, né? Isso. As nossas oficinas, vamos combinar dessa forma, as nossas trilhas do EP2, eu sempre vou disponibilizar um materialzinho para vocês em material de aula. Esse material eu não vou deixar por muito tempo, tá? É só durante o acontecimento das nossas trilhas e um tempo hábil para quem não conseguir ou quem quiser rever a aula, a trilha. Hoje nós vamos falar de um dos temas mais importantes para quem se identifica com a área trabalhista e até mesmo quem não se identificar com a área trabalhista, porque contestação é uma peça que é a principal peça de defesa do réu, né? No processo civil, no processo tributário, no juizado especial, civil, federal, fazendário. Então, a importância da contestação ela é geral. Quando vocês estiverem advogando ou então até atuando como defensores públicos, vocês vão lidar muito com essa principal peça de defesa, que é a contestação. Mas hoje o foco é trabalhista. Vamos entender qual momento que ela é apresentada. Eu já vi isso na aula, sim, mas a gente vai relembrar, porque você tem que relembrar qual momento que você apresenta ela como advogado. Petição inicial é distribuída, é rapidinho. Sabemos que o cartório determina a notificação da reclamada e aí é marcada a audiência de conciliação. A Justiça do Trabalho, para vocês que vão realizar a audiência, e eu indico muito a audiência, né, que vocês realizem mesmo, que vocês compareçam, que vocês possam visualizar como realmente funciona uma audiência trabalhista, porque vigora o princípio da oralidade, vigora o princípio da conciliação, vigora o princípio da concentração dos atos processuais. Todos os atos processuais na Justiça do Trabalho, em regra, acontecerão numa única audiência, que é conhecida como audiência una. Artigo 849 da CLT, desculpa, e artigo 850 da CLT. O 849 e o 850, ele traz essa ideia de audiência una,
que todos os atos processuais acontecerão numa única audiência. Lógico, não sendo possível a realização de uma única audiência a critério do juiz, a critério da vara, diante da organização do Poder Judiciário, essas audiências são divididas entre a audiência de conciliação e a audiência de instrução e julgamento. Qual é a audiência que eu apresento defesa? Qual é a audiência que eu faço essa peça aí, ela realmente se tornar real? Qual é o momento que o réu entra no processo? Com a apresentação da contestação. Então, quando que o réu ingressa no processo? Audiência de conciliação, o que acontece na audiência de conciliação? Primeira coisa que acontece, pregão. O juiz chama as partes para ingressarem, os advogados, vocês vão entrar e vão sentar. Por que eu estou conversando sobre isso rapidamente com vocês? Porque vocês vão fazer audiência para a NPJ de vocês. Sabe aquele relatório, aquela ficha de audiência que você vai ter que preencher? Você pode começar assim, realizado pregão, compareceram as partes devidamente acompanhadas de seus advogados, sendo realizada a leitura da petição inicial pelo juiz, segundo ato da audiência. Após a leitura da petição inicial, houve ali a primeira tentativa de acordo. O juiz perguntou para o réu se ele tinha alguma proposta de acordo, ó, igualzinho aqui, ó. Primeira tentativa de conciliação. Não sendo oferecida nenhuma proposta pela empresa ou sendo oferecido, o autor se recusou, apresenta-se contestação. Então, quando vocês forem assistir a audiência, vocês vão lembrar da nossa trilha de hoje e, com certeza, lembrar da aula de processo do trabalho. Catiane, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer uma contestação para quem está chegando agora. Eu queria até agradecer o comprometimento de vocês, a parceria de vocês. Isso de vocês assistirem ao vivo é muito bom, porque vocês podem rever depois, sim. Mas aí você vai rever já para tirar as dúvidas que, porventura, você pode ter ficado, né? Quando a gente estuda mais de uma vez, o raciocínio, com certeza, fixa mais. Quem não está podendo assistir no horário porque está em horário de aula, porque está simplesmente trabalhando, depois é disponibilizado um link para que você possa assistir. Mas se vocês puderem no ao vivo, eu agradeço muito, até para que a gente possa ter mais interação e você, de repente, tirar alguma dúvida. Então, lembrando, Próximo. essa atividade, já, Maria Eduardo, só um minuto. Essa atividade vocês vão colocar no relatório de vocês do EP2 na data que o seu coordenador estipulou. Tá bom? Então, só para quem tiver dúvida, ideal é que você faça na folha da ordem, naquela folha da OAB. Se o seu coordenador aceitar digitado, você pode fazer digitado, tá? No meu caso, eu quero manuscrito na folha da ordem que eu disponibilizo para vocês. Fala, Maria Eduarda. Prof, desculpa te interromper, mas o material não está nos arquivos. O que está nos arquivos com a data é a foto do anúncio da palestra. Só para avisar mesmo, o pessoal está procurando e não está nos arquivos. Arquivo engraçado que para mim aparece. Não tem caso concreto, contestação? Não, com a data de hoje só tem o anúncio da palestra com a senhora. Para mim tem aparecendo aqui, tá? Tem Word. Para mim não, professora. Nós estamos de outro campo. Não aparece. Também do EP2, eu joguei lá no grupo hoje. O campo de Niterói não aparece. Pelo menos o pessoal do grupo também está com o mesmo questionamento. Eu mandei para os coordenadores. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler aqui para vocês e eu vou reiterar com os coordenadores para passar para vocês, tá bom? Então, eu vou repassar o material. Assim que acabar a trilha, eu vou falar, ó, passa para os alunos que participaram hoje, porque eles precisam fazer a petição e ler o caso novamente. Eu disponibilizei dentro do meu, né, da minha equipe, então a galera da minha unidade já está com caso concreto, mas vamos fazer o seguinte, quem tiver 100 das outras unidades, pode me chamar no chat que eu compartilho com vocês, tá bom? Se vocês conhecerem os outros colegas que estão participando, vai enviando para eles, vamos se ajudar. Vamos lá, vou ler, inclusive eu vou mandar um materialzinho com a estrutura também, porque caso não dê tempo a gente terminar, você vai ter ali uma ajuda no próprio material que eu fiz. Então, a gente tem um caso concreto e tem tipo um resuminho da estrutura da contestação
para que você possa fazer. Qualquer dúvida que vocês possam ter na hora de elaborar, pode entrar em contato comigo. Às vezes, né, pelo próprio chat, pelo próprio Instagram, quem tem acesso a mim pessoalmente, leva a petição lá, professora, eu estou com essa dúvida. Quem não tem, quem for de outra unidade, pode me mandar um áudio, pode me procurar depois, porque infelizmente a gente só tem 1 horinha, mas vamos fazer essa hora valer a pena. Então, Professora, oi. posso... Não, assim, eu sou aluno do campo de Niterói. O chat aqui dessa Não. palestra não está aparecendo. Na verdade, nenhuma palestra que vocês vão participar do NPJ vai ter o chat disponível, tá? Então, qualquer coisa, áudio mesmo. Levanta a mãozinha e pergunta para mim. Rubens, o seu coordenador vai passar para você o caso concreto de hoje. Qualquer coisa, é só cobrar ele, que eu tenho certeza que ele vai passar para você, tá bom? É a nossa organização. Muito obrigado, professora. Os coordenadores estão sempre disponíveis aí para poder ajudar vocês. Então, assim que terminar, eu vou reiterar com eles para compartilhar o material com as unidades. Vamos lá, vamos rapidinho. Tem uma informação. No caso, eu estou vendo só a contestação e um modelinho que a senhora postou para a gente visualizar. Essa resposta, folha de resposta, será no caderno ou se ela vai disponibilizar alguma coisa para a gente responder? Então, Douglas, já que você é aluno da minha unidade, provavelmente, você vai na equipe do Teams, lá tem uma folha da OAB disponibilizada para você usar. Então, porque para mim só aparece folha de audiência, não aparece essa folha da OAB. Todas as equipes têm, mas vamos fazer o seguinte, Douglas, me pede depois que eu compartilho com você. Ou então a própria advogada do seu EP pode compartilhar com você. Inclusive, eu vou imprimir essas folhas amanhã e vou deixar disponíveis para vocês lá na NPJ, se vocês quiserem tirar xerox, tá? Tá bom, obrigado. Tá, eu vou fazer isso. Professora, tem outra reunião aberta. Acho que tem aluno nela. Outra reunião aberta, não. Tem como não. Essa daí só tem uma. A gente faz as reuniões por aqui mesmo, pela equipe geral. Que para mim tá aparecendo outra. Não, para mim não. Vamos lá. É só essa, até porque é um link só que é gerado, não se gera 2 links, mas para mim só está aparecendo uma, tudo certo. Então, vamos lá agora. Quando que eu apresento a contestação? Após a primeira tentativa de acordo recusada. Catiane, a contestação é fundamentada em qual artigo? Artigo 847 da CLT. Meus amores, a contestação pode ser oral, em 20 minutos, ou então pode ser escrita. Vocês que são advogados, com certeza, 99% das vezes vocês vão fazer a contestação escrita. A oral, você pode até usar quando você for contratado em cima da hora. Fui contratada no dia da audiência. Não vai dar tempo de fazer a contestação escrita. Eu vou, na cara e na coragem, vou fazer a oral em 20 minutos, porque o artigo 847 permite isso. O princípio do jus postulante permite que o réu se defenda sozinho, sem advogado. Está no artigo 791, princípio do jus postulante. O que é o princípio do jus postulante? O autor ou o réu poderão comparecer à audiência e apresentar a sua defesa sozinho, como o autor pode apresentar a sua petição inicial sozinho. Mas vou dizer uma coisa de verdade, já que a gente está aqui em prática, porque a prática a gente fala a verdade, né, real, o princípio da primazia da realidade. Na Justiça do Trabalho é muito difícil as pessoas irem para a Justiça sem advogado. Praticamente só vi isso uma vez. Uma vez e foi empregador doméstico e mesmo assim ele se arrependeu e acabou fazendo acordo. Então, vocês que são advogados, pretendem ser advogado trabalhista, o campo é muito aberto. Nós não temos defensoria pública e o sindicato da categoria, hoje em dia, está perdendo muita força por conta da contribuição sindical ter se tornado facultativa. Então, é um ramo a qual muita gente consegue se estabilizar de verdade por ser um ramo que a gente não concorre com a defensoria e os sindicatos vêm perdendo muita força. Então, a advocacia privada vem crescendo muito na área trabalhista. E hoje nós temos uma força muito grande também vinculada com a tributária, com a área tributária, com a área empresarial e também com a parte da consultoria preventiva. Tá? Então, você que pretende atuar na área sabe que a contestação também pode ser feita oral em 20 minutos e lógico que se for oral em 20 minutos vocês vão cobrar mais caro, porque vocês vão ter que preparar de uma forma ali, né, oral, organizar ela da forma que a gente vai revisar hoje, mas de uma maneira ali diante do juiz de forma oral.
Vamos lá, vou ler o caso concreto para vocês, vou ler devagar, tendo em vista que alguns alunos estão sem essa folha. Aí depois o professor, o coordenador de vocês vão disponibilizar para vocês, tá bom? Tá escrito assim, caso concreto, contestação. Professora Catiane, P2, NPJ, Estácio de Sá. É o mesmo caso para todo mundo. A empresa Farmácia Sol contratou você na qualidade de advogado e relatou que em 5/5/2019 recebeu uma notificação informando, sendo informado, teve ali um erro material, de uma ação trabalhista movida pela ex-empregada Maria Flor. Reparem que a prova coloca você na qualidade de advogado da empresa, já de cara. Gente, não tem como errar uma segunda fase da OAB, errar peça processual. Quando eu puxo sardinha para a minha área, os alunos falam, você está falando isso porque você é da trabalhista. Eu não sou só da trabalhista, eu também sou de tributário, sou de processo civil. Mas por que eu falo que a área trabalhista ela é mais fácil? Porque você só tem 3 peças processuais. Você tem a ação trabalhista, que é a reclamação trabalhista, recurso ordinário e contestação. Lógico que na prática você faz outras peças, mas na prova de segunda fase são só essas 3 que você é cobrado. E olha como a prova já começa. A empresa, a farmácia contratou você. Não tem como você fazer uma reclamação trabalhista. Ou vai ser contestação ou vai ser recurso ordinário. Como que a gente descobre se é uma contestação ou se é um recurso ordinário? Se tiver sentença, se tiver final do processo, lógico que é um recurso. Agora, se não tem, sentença, se está iniciando o processo, vai ser contestação, porque você está na qualidade de advogado da empresa. Catiane, e se for ação de consignação e pagamento? Nós vamos ter a próxima trilha de ação de consignação e pagamento, que é uma ação proposta pela empresa, na maioria das vezes, que é a devedora, para pagar simplesmente ao credor, que é o empregado. Então, uma das ações que existe, que pode ser proposta pelo empregador, é ação de consignação e pagamento, mas também é fácil de você distinguir, porque a questão vai dizer que ela quer pagar e o empregado não quer receber, que ela quer se livrar da dívida e que o empregado se nega, cria embaraços, não se encontra no local a qual ele deveria e a empresa não sabe onde o empregado está localizado. Então, na próxima trilha, a gente vai falar sobre ação de consignação e pagamento. Continuando aqui, já que a gente observou que logo de cara dá para a gente saber que é uma peça de defesa do réu, a gente só precisa identificar qual. A empresa Farmácia Sol contratou você na qualidade de advogado e relatou que em 5/5/2019 recebeu uma notificação sendo informada de uma ação trabalhista movida pela ex-empregadora Maria Flor. Então, quem é a autora? Maria Flor. Quem é a empregadora? Empresa Farmácia. A ação foi distribuída em 20/10/2018, perante o juízo da 15ª Vara do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero que sempre quando vocês forem ler um caso hipotético, que vocês peguem essa canetinha aqui, ó. O ideal é que você imprima a folha, que você marque os pontos importantes. Um dos pontos importantíssimos para a gente agora, quem tiver com a folha impressa e quem não tiver vai assistir a aula de novo e vai grifar, é o juízo a qual a ação foi dirigida. O juízo a qual está correndo a ação, porque eu vou endereçar essa contestação para o juízo da 15ª Vara do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu já identifiquei o meu endereçamento. Coloca aí, por favor, vamos começar. Eu vou lendo e a gente vai fazendo, para ganhar tempo. Bota aí na sua folhinha. Ao douto juízo. Catiane, eu faço isso em caixa alta, como é que eu faço essa petição? Endereçamento, o ideal é ser feito em caixa alta, até no computador, tá? Mas eu não consigo escrever com letra assim de forma. Então faz com sua letra normal, mas começa sempre com letra maiúscula as palavras. Ó, aqui está a folha, vou fingir que aqui é a margem. Aqui é a margem da tua folha. Vou frisar mais aqui para você enxergar. Então, vamos começar daqui. Ao douto juízo da 15ª Vara do Trabalho. Eu tenho a vara, 15ª Vara do Trabalho do
Estado do Rio de Janeiro. Então, na contestação, nós já sabemos para onde vamos endereçar a peça processual. Na ação trabalhista, não. Na ação trabalhista, a gente não sabe qual é o juízo que vai receber aquela ação. Por isso que a gente não coloca o número da vara, tá? Então, continuando aqui. Catiane, depois que eu endereço numa contestação, já identifiquei para a vara qual o processo está em andamento. Qual é o segundo passo? Está na folhinha que eu fiz para vocês, dos requisitos. Só você seguir a folhinha depois. Depois, você vai mencionar que você está pulando 10 linhas. Estou treinando vocês para a prova da ordem e para a prática. Na prática, você não precisa mencionar que você está pulando 10 linhas. Já na prova da ordem, precisa. Grudadinho na margem, você pode pular uma linha, se você quiser, para não ficar grudado. Quem já foi meu aluno, e tenho certeza que os professores de prática explicaram para vocês que na prova da ordem existe um limite de 150 linhas. Por isso que eu gosto que faça na folha da OAB, para você poder simplesmente seguir esse limite de 150 linhas. Partindo do princípio da segunda fase, não é legal que você pule tantas linhas, porque você pode ficar sem linha. Agora, na prática profissional, lógico que você vai dar um espaço entre o endereçamento e o próximo passo. Então, na prova, como que a gente vai fazer? Você vai mencionar que você está pulando 10 linhas. E aí você pula pelo menos uma, para não ficar grudado aqui. Depois que você mencionou que você pulou 10 linhas, pula mais uma linha, se der, como a gente não está dentro da prova, dá para pular uma linhazinha. Na prova também dá para pular uma linha, dá tranquilo. Mais do que isso não dá, não. Aí você vem no cantinho da folha ainda, processo número, segundo requisito da nossa contestação. Professora, tem o número do processo? Vamos lá, vou olhar aqui no caso e vou te mostrar que não. Não tem o número do processo. Se a prova não te deu o número do processo, você substitui por reticência ou por isso aqui, ó. Então, quem vai fazer a segunda fase da ordem, independentemente da área a qual você pretenda advogar, a qual você vai escolher sua segunda fase, toda vez que a prova omitir dados que deveriam ser preenchidos, vocês vão completar ou com reticências ou com 3 xizinhos. Eu prefiro reticência, porque como você tem um limite de 150 linhas, tem aluno que começa a fazer 3 xizinho pequenininho. Tem aluno que começa a fazer 3 xizinho médio e tem aluno que faz depois gigante. E aí você acaba perdendo mais espaço. Então, partindo do princípio da economia de linhas, que no dia você vai ver que isso vai fazer diferença, eu indico mais a reticência. Mas se você preferir os 3 xizinhos, fique à vontade. Essas orientações eu não vou ficar te dando toda a trilha, porque você já está tendo na trilha de contestação. Então, toda vez que o caso concreto não te fornecer um dado que precisava ser mencionado, você substitui por reticências ou 3 xizinhos. Catiane, agora que eu botei o número do processo, nós vamos começar a qualificação da nossa cliente. Quem é a nossa cliente? Empresa Farmácia Sol Limitada. Você vai pegar o nome da sua cliente para começar a qualificação. O que eu indico vocês? Que a qualificação, o nome das partes sejam feitos também em caixa alta. Gente, quando eu falo caixa alta, não é para você ficar fazendo linha, desenho, nada disso, que isso aí vai identificar a sua prova de segunda fase e você vai ser reprovado. Então, caixa alta é só o nome em letra maiúscula ali para chamar a atenção. Então, o nome da nossa empresa é Farmácia Sol Limitada. Por favor, pula uma linha entre o número do processo. Vamos pular uma linha e vamos começar a qualificar a nossa cliente. Do parágrafo? Da parágrafo, porque agora a gente está começando a qualificação das partes. Deixa eu te contar uma coisa. A qualificação começa com polo ativo e termina com polo passivo. Começa com a pessoa que está propondo a medida e termina com aquela pessoa que simplesmente está do lado oposto. Então, qualificação se chama preâmbulo.
A qualificação é tipo um bolo, sabe? Você pega a receita, mistura para formar o bolo. A qualificação é isso. Nós temos ali dados tanto de um lado quanto do outro. E a gente só acaba a qualificação quando a gente preenche o requisito dos dois, não só de uma parte, tem que ser dos dois. Então, na contestação, quem está propondo a contestação? A empresa. Então, por favor, parágrafo em caixa alta, Farmácia Sol Limitada. Farmácia Sol LTDA. LTDA, você viu que eu botei em caixa alta. Agora você pode fazer com sua letra normal, o resto. Deixa eu te dar uma dica. Eu indico sempre os meus alunos, quando for o nome das partes e tópicos, em caixa alta. Porque o examinador é um professor como eu. Eu, quando corrijo prova de prática, eu pego a prova e eu olho primeiro do início até o fim. E eu vejo se o Pablo simplesmente preencheu os requisitos. Eu vejo se a Aline preencheu os requisitos. Eu vejo se a Rita preencheu os requisitos. Só de olhar, a gente sabe que a peça já está bem feita. Porque a gente vê que seguiu certinho os requisitos. E o que chama atenção? Os tópicos. E na prática é a mesma coisa. Na prática, o juiz ele procura os fatos primeiro. Ele não lê qualificação. Lógico que se a qualificação estiver incompleta, vai ser um erro tão gritante que ele vai perceber e vai mandar emendar a petição inicial ou simplesmente vai mandar indeferir a petição inicial. Ele vai determinar que se indefira a petição inicial porque não cabe emenda à petição inicial. Nós temos, aula passada, nós falamos sobre os procedimentos da Justiça do Trabalho e nós sabemos que o procedimento sumaríssimo não cabe emenda à petição inicial. Se não cabe emenda à petição inicial, não cabe emenda à contestação. Porque para emendar a contestação, eu preciso emendar a petição inicial. Então, para que o réu tenha oportunidade de alterar a sua peça de defesa, o autor tem que ter feito algum tipo de modificação na peça inicial dele. No rito ordinário, que são as ações acima de 40 salários mínimos, a gente pode emendar a petição inicial. Agora, no rito sumaríssimo, não cabe emenda à petição inicial, nas ações inferiores a 40 salários mínimos. Então, a gente precisa fazer uma boa petição, porque a gente, às vezes, não tem oportunidade de alterar. Até quando eu posso alterar a minha petição inicial? Até a apresentação da defesa do réu. Apresentada a defesa do réu, nenhum pedido mais, nada na petição inicial pode ser alterado. Isso está no artigo 841 da CLT, parágrafo. Mas voltando aqui, quando você começar a qualificar o réu, você pensa, pô, vou ter que qualificar ele tudo de novo. A autora já qualificou ele, já botou CNPJ, já botou o endereço. Vamos lá, gente. Prova da ordem. Preciso qualificar de novo? Não. O examinador não exige que você qualifique de novo. Mas se eu quiser qualificar de novo o meu cliente, que é a empresa, eu posso? Posso. Vou perder ponto por isso? Não. Na prática profissional, se o teu cliente, que é o réu, tanto que você está fazendo a contestação, ele te dá a cópia da petição inicial, que vai junto com a notificação a qual ele recebeu. E, então, ele vai te dar o número do processo e você mesmo vai ter acesso a essa petição inicial no sistema do PJE. Quando você pega a petição inicial que o autor propôs, você fala assim, caramba, o autor colocou o número do réu errado. Só que a notificação chegou no réu, seja pelo porteiro, seja por alguém que falou, não é a sala 206, é a sala 210. Então, às vezes, na prática, a gente percebe que a própria petição inicial ela não consta com os dados corretos do nosso cliente. Chegou a ciência dele, que a notificação é para isso, é para a ciência que existe um processo contra ele, mas existe algum erro. Então, o que eu te indico na prática? Se existe algum erro na identificação do teu cliente, seja CNPJ, seja endereço, seja número, você vai qualificá-lo de novo, porque você vai estar informando os dados corretos, perfeito? Agora, dentro da prova da ordem, eu preciso qualificar de novo? Não, só se você quiser. Então, a gente não quer, né? Porque a gente está tendo que ter celeridade processual. Então, vamos qualificar aqui, não precisando colocar toda a qualificação de novo, vamos mencionar que já está devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe. Então, vamos lá. Farmácia Sol Limitada, já devidamente qualificada os autos do processo em epígrafe. Por favor. Já devidamente qualificada aos autos do processo em epígrafe. Sempre começa assim. Já devidamente qualificada aos autos do processo em epígrafe. Já devidamente qualificada aos autos do processo em epígrafe.
vírgula. Agora vamos para o segundo requisito da nossa peça de defesa. Ele está sozinho? A empresa está sozinha ou ela está por advogado? Por seu advogado, agora vamos botar nosso nome aí. Por seu advogado abaixo assinado, por seu advogado abaixo assinado, por seu advogado abaixo assinado. Pula alguma linha, Catiane? Não, direto. Você está no mesmo parágrafo. Quando tiver que pular, eu vou te falar, tá? Seguido. Por seu advogado abaixo assinado, ó, vai seguir. Agora vamos preencher o requisito que vai pontuar a beça para você na segunda fase, hein? Que é o endereço do advogado. Por seu advogado abaixo assinado. Mas eu vou ter que botar endereço do advogado? Vai, porque o advogado não foi mencionado no processo. Quem foi mencionado no processo pelo autor foi o réu, foi o cliente, mas ele não. Então, por seu advogado abaixo assinado, com escritório localizado, com escritório localizado, aí, vamos lá, presta atenção aqui, localizado a reticência, porque eu não sei se é avenida, se é rua, se é o que é. A prova não está me dando o endereço do advogado, então eu não posso inventar dados. Com o escritório localizado a reticência, número, eu não sei o número, a prova não me deu o número do local onde o escritório dele é situado, reticência, bairro, reticência, estado, reticência. Continua, aí não para não. Quando for para parar, eu falo. Com o escritório localizado a rua, número, CEP, bairro, cidade. Estado, perdão. Faltou o CEP. Catiane, eu tenho que botar isso na ordem ou eu posso botar o número atrás do estado? É meio que uma questão de lógica, né, gente? Primeiro rua, avenida, o que for. Depois número, depois bairro, depois cidade, estado e depois CEP. O CEP pode vir até antes mesmo do estado. Não tem isso aí, não faz tanta diferença. Mas botar o CEP lá na frente antes do número não é correto. É igual o comprovante de residência. Então, você segue a mesma ideia do comprovante de residência. Todo endereço é seguindo a ideia do teu comprovante de residência. Por que a gente informa o endereço do advogado? Aí, olha a justificativa agora. Tudo tem lógica. Por seu advogado abaixo assinado, com escritório situado, localizado, a reticência, número reticência, bairro reticência, estado reticência, CEP reticência, vírgula, continua, hein? Endereço que indica para os fins de intimações, estou escrevendo com vocês para ver o quanto que dá para escrever. Endereço que indica para os fins de intimações e notificações. Ai, Catiane, mas você escreve rápido. Você também, depois passa limpo, gente. Até porque passando a limpo você está aprendendo. Endereço que indica para os fins de intimações e notificações. Aí agora presta atenção em mim. Olha como tudo tem lógica. Não precisa copiar da internet. Vem perante Vossa Excelência. Ó, eu identifiquei meu cliente, que já está devidamente qualificado nos autos do processo e epígrafe, por seu advogado abaixo assinado. Endereço do advogado. Vem perante Vossa Excelência. Endereço do advogado, pelas intimações e notificações. Vem perante Vossa Excelência apresentar. Se liga no verbo apresentar. Reclamação trabalhista, a gente simplesmente propõe. Propor ação trabalhista. Propor reclamação trabalhista. Contestação, apresentar. Fala, Veridiane.
Não precisa pôr a OAB e o endereço eletrônico? O endereço eletrônico da empresa você pode colocar sim, do advogado não precisa. Inclusive, tá. Você coloca aqui o endereço eletrônico da empresa se você quiser. Requisito da petição inicial, subsintende que seja requisito da contestação. Mas isso, quando a gente fala de endereço eletrônico, a gente fala muito do artigo 309 do CPC, que trata sobre os requisitos da petição inicial. Então, assim, o examinador não pode, de uma certa forma, te tirar ponto se você se esquecer do endereço eletrônico. Mas o ideal é que você coloque até pelaquela jurisprudência que eu compartilhei na equipe do meu NPJ. Posso até compartilhar depois com os alunos que tiverem interesse. Vou fazer o seguinte, vou compartilhar depois no meu Instagram. Nós estamos tendo, na Justiça do Trabalho, eu posso até marcar uma trilha para a gente falar sobre isso, sobre intimações eletrônicas. Então, nós temos uma lei nova, a qual alterou a CLT e colocou que as empresas devem ter os seus endereços eletrônicos atualizados para serem intimadas eletronicamente, para tomarem ciência dos atos processuais de forma eletrônica. Muito boa sua pergunta, até, Veridiana, sobre o endereço eletrônico, porque está existindo uma movimentação muito grande da Justiça do Trabalho diante das notificações eletrônicas. E isso é uma coisa muito positiva para a celeridade processual e principalmente para quem advoga para autor, porque elas vão ter obrigatoriedade de manter os seus dados eletrônicos atualizados para efeitos de intimações e notificações, tá? Então, quem quiser, acho interessante realmente incluir aqui o endereço eletrônico a partir dessa alteração que tivemos recentemente aí. Não que seja um requisito que está dentro do nosso código, mas é algo que a gente está começando a usar aí com muita força na Justiça do Trabalho. Depois que você coloca apresentar, você não bota ponto final, você não bota 2 pontos. Eu quero que você centralize na sua folha, no meio da folha, contestação. Catiane, eu posso mencionar o artigo da contestação? Pode, eu acho muito bom. Você pode fazer isso aqui, ó. Apresentar com fundamento no artigo 847, parágrafo único da CLT, no meio da folha, centralizado em caixa alta, contestação. Vamos lá. Olha como você já sabe. Acompanha aqui comigo. Repete aí na sua casa, por favor, onde você estiver, no carro, no escritório, no trabalho, na rua, onde você estiver. Repete aí. Como fica o endereçamento da nossa petição? Ao juízo da 15ª Vara do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, que a prova mencionou qual era o estado. Pula uma linha, número do processo, prova não mencionou qual o número, mas a gente menciona o número do processo, reticência. Pula outra linha, vamos começar qualificando a nossa cliente, que é a empresa já está devidamente qualificada. Então, farmácia Sol Limitada, já devidamente qualificada, os autos do processo em epígrafe. Vamos fazer uma retificação para ficar bonito? Quando acaba já devidamente qualificada os autos do processo em epígrafe, puxa aí lógico que quando passar limpo, você não vai fazer assim. Endereço eletrônico, reticência. Para a gente entrar dentro dessa modinha que a gente está tendo agora. Vocês vão pegar já a época da moda. Então, vocês vão ter que botar o endereço eletrônico, sim. Endereço eletrônico, depois que você menciona que já está devidamente qualificado aos autos do processo epígrafe. Com o endereço que já está também mencionado nos autos do processo epígrafe. Aí a gente coloca, por seu advogado, abaixo assinado, com o escritório situado, localizado, a reticência, número reticência, bairro reticência, estado reticência. Endereço que indica para os fins de intimações e notificações. Vem perante a excelência apresentar com fundamento no artigo 847, parágrafo único, contestação. Já te dou oportunidade. O 847, parágrafo único, ele é o que fala da petição eletrônica. É o que fala da contestação escrita. O 847 normal fala da oral em 20 minutos. Então, numa prova de segunda fase, você não mencionar o parágrafo único, você vai perder ponto.
Depois bota o nome da peça centralizado em caixa alta. Pula uma linha para não ficar grudado. E aí depois a gente vai concluir a qualificação. Diga quem levantou a mão. A parte do endereço eletrônico, hein? A parte do endereço eletrônico, o quê? Qual a parte? O endereço eletrônico, coloca aqui, ó. Depois que você menciona que a empresa já está devidamente qualificada aos autos do processo em epígrafe, aí você bota endereço eletrônico reticência. Na mesma linha. Dentro da mesma linha. Só pedir para fazer uma retificação. Show. Obrigado. Nada. Consegue me ouvir, doutor? Boa noite, professora. Boa noite. Foi a Ana. Fundamento no artigo 847, parágrafo único, é isso? Feito isso. Pode decorar isso. Era apenas isso que eu fiquei na dúvida do artigo. 847, parágrafo único, Ana, porque a reforma trabalhista alterou o artigo 847 e incluiu no nosso ordenamento jurídico a petição contestação escrita. É até engraçado, né? Nossa, mas sempre foi escrita. Não, dentro da CLT a gente tinha fundamentação oral, mas escrita não. Se cair na prova da ordem assim, qual é a modalidade de contestação que foi incluída com a reforma trabalhista? A escrita. A oral em 20 minutos já existia, e eu tenho certeza que a maioria vai dizer que foi a oral em 20 minutos. As pessoas nunca vão imaginar que a oral em 20 minutos já existia desde 1943. O CPC, que é de 73, e a CLT foi de 43. O CPC já foi alterado com 2015 e a CLT continua sendo de 1943. Por mais que a reforma trabalhista tenha alterado a CLT continua sendo de 1943. Marcar aí um dia para a gente conversar sobre os principais pontos da reforma trabalhista na prática. Tudo que é muito importante para a prática. Depois da contestação, vai pular uma linha, grudadinho na margem. Vai lá, pula uma linha, grudadinho na margem, em face. Qual é o nome da abençoada? Maria Flor. Em face da Maria Flor, não, perdão, já falei besteira aqui, me corrigindo. Vi o nome da abençoada, para aí. Em face da ação proposta, da ação trabalhista proposta, também pode ser, em face da ação trabalhista proposta por Maria Flor. Em face da ação trabalhista proposta por Maria Flor. Por que em face da ação trabalhista proposta por Maria Flor? Porque a apresentação da contestação não é contra Maria Flor, é contra a ação proposta por ela. Então, apresentar contestação em face da ação trabalhista proposta por Maria Flor, vírgula. Em face da ação trabalhista proposta por Maria Flor, vírgula. Já devidamente qualificada aos autos do processo em epígrafe. Ela já está qualificada. Já devidamente qualificada aos autos do processo em epígrafe. Vírgula, continua. Já devidamente qualificada aos autos do processo em epígrafe, vírgula. Pelas razões que passo a expor. Aí você bota ponto final. Vou repetir para quem se perdeu. Em face da ação trabalhista proposta por Maria Flor, já devidamente qualificada aos autos do processo em epígrafe, pelos fatos e fundamentos que passo a expor, pelas razões de fatos que passo a expor, pelas razões que passo a expor, doutora, pelas razões de mérito que passo a expor, tanto faz. Eu só quero que você finalize dentro dessa lógica. Então, Maria Flor, já devidamente qualificada aos autos do processo em epígrafe, pelas razões que passo a expor, tá? Ponto final. Agora vem a parte a qual eu preciso que vocês tenham atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Nosso tempo é curto para a trilha, mas eu já sabia disso, por isso que eu preparei um gabarito para disponibilizar para vocês depois da trilha. Eu tenho o gabarito
a qual ali vem o que vocês precisam mencionar dentro dessa contestação, que eu irei disponibilizar para vocês, junto com a estrutura mesmo, o esqueleto, como se faz uma contestação, passo a passo, tá? Isso eu disponibilizo com certeza depois, porque o aluno que está assistindo a trilha, ele sabe depois como ele vai montar. Quem não está assistindo, não vai saber montar. Então, vamos lá. Vamos para a parte que mais interessa para você seguir o gabarito que eu vou disponibilizar para vocês também. Depois que a gente qualifica o réu, vem a parte que eu preciso que vocês tenham muita atenção, que é a defesa chamada de defesa processual, as chamadas preliminares. Então, vocês vão precisar identificar se nessa contestação existe alguma defesa conhecida como preliminares. O que são as preliminares? É uma defesa processual que se encontra no artigo 337 do CPC. No artigo 337 do CPC, você tem um rol de defesas preliminares, de defesas processuais. Essas defesas processuais, quando existem um processo e são acolhidas, elas ocasionarão a extinção do processo sem resolução do mérito. O que é isso? O seu processo vai ser extinto sem resolver o mérito. Ou seja, para o réu isso é muito interessante, porque ele vai acabar com o processo, vai ter uma sentença, só que essa sentença não julga o mérito. Houve um erro processual que ocasionou a extinção do processo. Abre o 337 do CPC depois, que você vai ver que lá tem incompetência absoluta. Se o juiz é incompetente, eu vou alegar uma incompetência absoluta para o juiz se declarar incompetente e extinguir a ação. Lá tem litispendência, quando tem duas ações correndo ao mesmo tempo, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Lá tem coisa julgada, quando a pessoa já ingressou na justiça, já teve sentença, já foi decidido o pedido e a pessoa vai lá e ingressa na justiça de novo. Ela não poderia ingressar de novo, porque já existiu essa decisão anteriormente em outro processo. Então, já fez coisa julgada, ela está impedida de buscar o judiciário novamente. Lá tem perepção, que é quando as partes na Justiça do Trabalho abandonam o processo de qual forma? Faltando 2 vezes seguidas a audiência de conciliação. Quando você chega em prática, você percebe assim, será que eu aprendi trabalho? Será que eu aprendi processo do trabalho? Vocês têm essa sensação? Eu tive quando eu era aluna. Você fala, será que eu aprendi penal? Será que eu aprendi realmente a matéria? E é quando a gente, às vezes, para pensar e fala, putz, será que dá tempo para voltar? Será que eu ainda posso voltar? Dá sim, gente. Deu comigo, dá com você também. Então, a gente está aqui para realmente identificar o quanto que a teoria é importante para a prática, tanto que você está vendo aí preliminares de contestação. Dentro desse caso que eu te apresentei, eu quero que você leia e veja se você tem alguma preliminar. Catiane, se eu não chegar à conclusão, o gabarito vai te falar. E se tu achar preliminar, o gabarito vai te falar se você acertou. Eu preciso que você faça uma força. Vou simular aqui um texto de preliminar, que você vai poder assistir depois e você pode copiar caso tenha alguma preliminar. Um exemplo. Vamos supor que tem uma preliminar de litispendência. A questão vem dizendo que ele já tinha simplesmente proposto essa ação, Maria Flor já tinha proposto essa ação, só que o advogado se enrolou e deu entrada 2 vezes. Com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. O que você, na qualidade de advogado do réu, vai alegar em preliminar? Da litispendência, diante da atitude da contestada em buscar o poder judiciário por 2 vezes seguidas, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, uma ação sendo proposta na data tal, outra sendo proposta na data Y, requer que o processo distribuído no segundo momento seja declarada a sentença de extinção sem resolução do mérito. Ou seja, se tem 2 ações correndo juntas, vou pedir que a segunda, que foi proposta no segundo momento, seja declarada extinta. Vai prosseguir só com a primeira. Vamos supor que tem um caso de coisa julgada. Requer inicialmente que seja declarada coisa julgada, tendo em vista que no processo número tal, a hora contestada já havia decidido por sentença na vara tal, ou seja, impedida de buscar o poder judiciário com a mesma causa de pedir.
requerendo desde já a extinção do processo sem resolução do mérito, porque já houve julgamento num processo anterior. Ela, se tivesse ficado inconformada, ela teria que ter recorrido, não ter ingressado com uma ação com os mesmos pedidos. Incompetência absoluta requer que seja declarada a incompetência absoluta, tendo em vista que o juízo é incompetente para processar e julgar a ação. De acordo com o artigo 114 da Constituição Federal, não se trata de matéria de competência da Justiça do Trabalho, razão pela qual deve ser extinto o processo sem resolução do mérito. Gente, então, o texto é igual, só vai mudar a tua narrativa de qual preliminar você identificou. Catiane, eu não lembro de preliminar. Você vai pegar um livro de processo de conhecimento e vai ler as preliminares de contestação. Gente, eu queria ter todo o tempo do mundo com vocês, mas infelizmente a gente não tem. Se você tiver alguma dúvida, estou aqui aberta para dúvidas de preliminares de contestação. Para a gente poder seguir os requisitos da petição inicial, identificou se tem alguma preliminar? Tem. Inépcia da petição inicial, é a que mais a OAB cobra. Inépcia da petição inicial, eu não posso ficar dando a dica que tem aí, porque eu quero que você faça um esforço. Depois você vai olhar o gabarito e vai saber se você identificou. Olha que coisa legal. Você fazer um teste, se identificar e depois você corrigir para ver se você identificou a preliminar. Vamos supor que aqui tem inépcia da petição inicial, mas como é que eu vou identificar se tem uma inépcia? A questão vai te falar que o autor fundamentou e não pediu, que o autor colocou nos fatos. A questão vai te falar que o autor colocou nos pedidos e não colocou nos fatos, que o autor mencionou nos fundamentos e no pedido e não falou nos fatos, que o autor falou nos fatos e no pedido, mas não botou nos fundamentos. Gente, quando é inépcia da petição inicial, é erro nos requisitos da petição inicial. Essa é a que mais cai. Fica essa dica para as próximas contestações que vocês vão aprender na vida, vão analisar. Muitas das vezes as petições iniciais são muito mal feitas. Por isso, quando eu sou chata, eu estou nem aí que você fale que eu sou chata, porque eu estou fazendo isso para o seu bem. Quantas petições iniciais eu pego com inépcia de petição inicial? O advogado, ele bota nos fatos, não bota nos fundamentos e bota no pedido. Ou então ele bota no pedido e nada ele falou nos fatos. Na hora eu boto inépcia da petição inicial. Ou seja, eu peço a extinção sem resolução do mérito daquele pedido a qual ele não fundamentou. Não é da ação toda, não. Não, gente. Se ele fundamentou os outros, se ele cumpriu com os requisitos com os outros, eu não peço a extinção de todo o processo, e sim só do pedido a qual ele pediu, mas não fundamentou, entendeu? Catiane, mas a petição está horrenda. Tá tudo errado. Aí tu pede a inépcia da petição inicial no que tange a tudo e pede a extinção do processo sem resolução do mérito. Perfeito? Até aí tudo bem? Depois que a gente acaba as preliminares, o que eu quero que vocês analisem aqui nessa questão? E eu acho que tem, hein? Que é prescrição. Prescrição vem depois de preliminares. O que é a prescrição? É uma preliminar, prejudicial de mérito. Vai ser nessa ordem que eu estou te explicando aqui, hein? É uma prejudicial de mérito. Aí você vai abrir um tópico e vai botar assim, prescrição. A prescrição, ela pode ser parcial ou total. Você vai identificar nessa peça se tem prescrição total. O que é prescrição total? É quando a cliente de vocês está provocando o Poder Judiciário fora do prazo prescricional de 2 anos. A empresa vai alegar prescrição total, em prejudicial de mérito. A prescrição, ela tem fundamento. Você vai fazer esse texto, se tiver prescrição, com o artigo 11 da CLT, com o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. E a súmula 308 também do TST, mas esses dois já são suficientes. O que esses artigos falam para vocês sobre a prescrição total e a prescrição parcial? Prescrição total é quando o autor entra na justiça fora do prazo de 2 anos. Prescreveu a ação toda, porque ele exauriu o prazo prescricional de 2 anos. Então, o que você vai ter que analisar ali? Se ela respeitou o prazo de 2 anos para ingressar na justiça. Se ela não respeitou o prazo de 2 anos para ingressar na justiça, prescrição total. Vocês vão pedir a extinção do processo com análise do mérito ao texto, eu já narrando. Requer
a Vossa Excelência a extinção do processo com resolução do mérito, tendo em vista que a autora provocou o Poder Judiciário fora do prazo prescricional de 2 anos, ocorrendo a prescrição total. Ou seja, todo o processo... Essa prescrição, professora, essa prescrição de 2 anos é a bienal que fala? Isso aí. Só bienal. Que eu gosto de falar que ela é total na contestação, porque isso faz toda a diferença para você nunca mais esquecer que a prescrição bienal ocasiona a prescrição total e a ação toda vai ser extinta. A prescrição parcial já é diferente. A prescrição parcial nem sempre ocasiona a extinção do processo inteiro. A prova da ordem ama a prescrição parcial e, na prática, a gente lida muito mais com a parcial do que com a total. Muitas das vezes, as pessoas estão cobrando 5 anos de tudo, mas só eles cobraram 6 anos. Só pedido, eles cobraram 7 anos. E a gente tem que estar atento a isso, porque existe um entendimento muito forte na jurisprudência que o juiz não pode declarar a prescrição na Justiça de Trabalho, na Justiça do Trabalho de ofício. Existe uma forte corrente que diz que na Justiça do Trabalho, pelo princípio protetor ao trabalhador, por vários outros princípios que protegem a parte mais fraca, que a prescrição deve ser arguida pelo réu. Então, gente, vocês que vão ser advogados de empresa, vocês vão ter que arguir a prescrição parcial, porque muitas das vezes o juiz ele não vai declarar de ofício porque ele adota esse entendimento. Ele entende que se o réu se calou, ele vai conceder o período inteiro. E a prova tem amor, tem paixão por esse assunto de prescrição parcial. Ela bota vários pedidos que o autor fez, só que só ali está prescrito. Aí, o que você vai fazer aqui? Prescrição parcial. Requer que seja acolhida a prescrição parcial no sentido do pedido de adicional de periculosidade. É o único pedido que exauriu o prazo de 5 anos, ou seja, está cobrando mais do que 5 anos. Eu tenho prazo bienal para entrar na justiça e eu tenho prazo quinquenal para cobrar os últimos 5 anos. Tem cliente que simplesmente cobra 5 anos e 5 meses. Cliente não, né? Ao outro lado, eu tô pelo réu. Aí eu falo, espertinho, achou que ia passar despercebido 5 meses. Eu identifico logo, que é a primeira coisa, uma das primeiras que eu faço. A nossa trilha está seguindo a ordem de um raciocínio de um advogado. Então, a gente identifica se exauriu o prazo de 5 anos. Aí, aqui, você vai pedir a extinção com resolução do mérito daquele pedido que ultrapassou os 5 anos. Os pedidos que estão cobrando os últimos 5 anos, você não vai pedir a prescrição. Então, a decretação da prescrição é somente no que tange aos pedidos que exauriram o prazo prescricional de 5 anos. Deixa eu só terminar a estrutura que eu já abro para vocês. Depois que você fala da prescrição, por causa do horário, eu sei que vocês têm aula também. Você vai vir para o mérito. Tatiane, o que é o mérito? O mérito é muito fácil, presta atenção. O mérito, você vai fazer um resumo desse caso concreto dos pedidos que o autor fez. Eu sei que vai dar trabalho, eu sei que vai doer, eu sei que você vai fazer errado, mas eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada que você treine. Se você não treinar, você nunca vai chegar à perfeição, você nunca vai aprender. Tá? Copiar da internet, não quero. Eu quero errado, mas eu quero. Você vai pegar o mérito, sabe o resumo dos pedidos que o autor fez? Esses são os seus tópicos. Se o autor pediu férias, dá as férias. Se o autor pediu hora extra, dá as horas extras. Se o autor pediu adicional de periculosidade, dou adicional de periculosidade. Você vai atacar para mim pedido por pedido. Todos eles da seguinte forma. Resumo fático, argumentação, ou seja, por que ele não tem direito àquilo que ele está pedindo. Você vai botar assim, a hora contestada requereu as férias do ano tal. A mesma não possui direito, tendo em vista que gozou as férias num período correto, conforme DOC anexo. De acordo com o artigo 129 seguinte da CLT, as férias deverão ser concedidas no período tal, ou seja, vai pegar o código, vai botar a fundamentação, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido. Vamos para o próximo, hora extra. Não merece prosperar o pedido da autora. A mesma requer horas extras com adicional de 50%, tendo em vista que a mesma não trabalhava em horário extraordinário. Não há o descumprimento do artigo 58 seguinte da CLT, razão pela qual Vossa Excelência deverá julgar improcedente os pedidos autorais. Adicional de periculosidade. Novamente. Gente, é muito fácil contestação, porque você já tem o que você vai contestar.
E aí você traz um pouquinho do resumo, bota a fundamentação e pede a improcedência. Traz um resuminho do pedido, faz a argumentação com fundamentação legal, coloca a improcedência. Tudo eu tenho que pedir a improcedência? Tudo tu vai ter que pedir a improcedência. Catiane, como eu acho fundamentação? Índice do teu código. Tá falando férias? Vai lá no índice férias, que ele vai te reportar o artigo das férias. Tá falando 13º? Vai lá no índice do teu código, que ele vai te reportar o artigo do 13º. Eu não posso sempre fazer a petição com vocês. Quem foi meu aluno de prática sabe que eu faço do pé à cabeça, porque você está em prática simulada, que é disciplina. Agora você está no NPJ, você tem que errar agora para eu poder corrigir e falar aqui, ó, seu negócio está errado, você tem que fazer certo. Está no NPJ, você daqui a pouco está na rua e você tem que ser profissional. Então, gente, eu preciso que vocês tentem. Quem quiser pode mandar para mim, pode ir atrás de mim, Catiane, que eu fiz, vê se está certo. Me perturba que eu olho para você e te falo. Quem quiser uma orientação mais específica. Depois do mérito, vai vir a conclusão. Da conclusão. O que é a conclusão? É o pedido. Eu vou fazer o pedido aqui, tu volta à aula e escreve. Olha o pedido da contestação. Diante de todo o exposto, se tiver preliminar, requer a Vossa Excelência que acolha a preliminar acima suscitada, declarando extinção do processo sem resolução do mérito ou extinção do pedido a qual você está argumentando. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência acolher a preliminar, que julgue todos os pedidos improcedentes, se não tiver prescrição. Agora, se tiver prescrição, diante do exposto, requer a Vossa Excelência que acolha a prescrição acima suscitada, declarando a extinção com resolução do mérito do processo. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, julgue todos os pedidos autorais improcedentes. Agora, tendo preliminar, tendo prescrição e tendo improcedência. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que acolha a prescrição, primeiro prescrição, porque prescrição é mais forte, preliminar é mais fraca, que acolha a prescrição, declarando o processo extinto com resolução do mérito pela prescrição total, ou então do pedido tal pela prescrição parcial. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que acolha a preliminar acima suscitada, declarando extinto sem resolução do mérito do processo. Se não entender pela extinção do processo, que julgue todos os pedidos improcedentes. Olha como é fácil o pedido de contestação. Eu peço o acolhimento da preliminar, eu peço o acolhimento da prescrição, caso não seja entendimento, que julgue todos os pedidos improcedentes. Depois da conclusão, tem mais alguma coisa? Tem requerimento de provas e deduções e compensações. Requer provar o alegado com todos os meios de prova em direito admitido. Deduções e compensações, você abre um tópico aqui, ó, das deduções e compensações. O que é isso da dedução e compensação? Você vai dizer assim mesmo, do jeito que eu narrei agora. Requer, caso haja uma condenação à reclamada, à hora contestante, que sejam analisados os valores que já foram pagos ao longo do contrato de trabalho, sob pena de enriquecimento ilícito do autor. As deduções, eu estou dizendo assim, olha, se for me condenar, beleza, mas deduz o que eu já paguei. Aí depois você finaliza, requer provar o alegado com todos os meios de prova em direito admitido, advogado, né, local e data, advogado OAB. Finalizou a peça contestação. Quando eu te mandar o material do gabarito, eu vou te mandar uma estrutura de uma peça. De verdade, uma peça. Só que não com o texto de cada tópico. Isso eu vou te mandar no gabarito do que você deverá alegar. O que você faz? Você vai pegar o material da estrutura com o gabarito, com a resposta a qual você deveria ter chegado, e você vai analisar o que tu fez. E vai fazer de novo. Era assim que eu fazia, até que eu cheguei no momento que eu acho que eu cheguei um pouquinho assim na perfeição. Eu fiz segunda fase em trabalho, eu tirei 5 na peça, mas eu tive alunas de graduação, inclusive já deram depoimento sobre isso, que elas não fizeram cursinho de segunda fase, que elas só com as aulas de prática trabalhista do NPJ, que eu fui advogada de NPJ, elas conseguiram tirar 5 na peça. Gente, eu não estou mentindo, eu não tenho por que mentir. E na época era CESP, que era muito exigente. Mas por quê? Porque fazia o dever de casa. Então, façam o dever de casa.
Não adiantava eu passar slide aqui para você copiar do slide agora. Eu quero que você tente. Você segue o roteiro, segue o caminho, e aí depois eu te mando o gabarito. Eu vou mandar hoje ainda novamente para os coordenadores. Gente, manda para os alunos. Vou mandar o gabarito, que eu não tinha mandado ainda para eles. Eu só mandei um caso concreto e um material para auxiliar. Vou mandar a estrutura de uma contestação bonitinha, com todos o passo a passo, e com o gabarito. E aí você vai conseguir fazer sozinho. É o mesmo material que um aluno de segunda fase tem. Então, se o aluno vai para a segunda fase e rebenta, você também tem que rebentar. Alguém tem alguma dúvida? Porque eu tenho aula agora. Minha turma deve estar falando, o que aconteceu com a Catiane? Ela desapareceu. Será que vai ter aula? Rita, você tem alguma dúvida? Oi, professora. Sim, na verdade, em relação à prescrição bienal, eu confesso à senhora que eu estou com dúvidas, porque eu já até entreguei meu trabalho, mas eu pesquisei na internet e eu não achei algo concreto em relação ao FGTS. Alguns dizem 30 anos, outros dizem 5 anos. Eu queria saber como é que funciona em relação a isso. A prescrição do FGTS foi equiparada à quinquenal e à bienal, de acordo com a decisão do STF. A prescrição do FGTS era trintenária. Eu poderia cobrar os últimos 30 anos de FGTS não depositado. O STF, em 2016, eu até digo para os meus alunos que, para mim, ele começou a reforma trabalhista, porque ele equiparou a prescrição do FGTS em quinquenal e bienal. Hoje você tem 2 anos para entrar na justiça cobrando o FGTS e cobrando apenas os últimos 5 anos de FGTS não depositado. Então, não existe mais a prescrição trintenária, Rita, infelizmente. Respondi sua pergunta? Entendi, sim. Tá bom, obrigada, viu? Nada. A Rubens está com a mão levantada. Então, professora, ali no tópico de prejudicial de mérito, depois eu tenho outro tópico de prescrição, que eu falo só sobre prescrição ou não? Eu só coloco ali na prejudicial de mérito a respeito. Mérito, Rubens, prejudicial de mérito, ela se divide em prescrição e decadência. Só que na Justiça do Trabalho, decadência é muito difícil a gente ter em prova. Por quê? Prazo decadencial está muito ligado à situação do inquérito judicial para apuração de falta grave do dirigente sindical. É algo que é muito específico ao dirigente sindical. Então, na Justiça do Trabalho, o que a gente tem em 100% dos casos? Prescrição. Então, por isso que prejudicial de mérito no processo civil é prescrição e decadência, aqui também é prescrição ou decadência, mas nós usamos quase que 100% muito mais prescrição. Mas você abre o tópico prejudicial de mérito e aí você escreve abaixo da prescrição. Entendeu? Gente, entendi, professor. Obrigado. Eu sei que é pouco tempo, desculpa até ficar um pouco acelerada, mas eu queria que vocês, se gostaram da coraçãozinho, tira uma foto para mim, Pablo, Veridiana, Aline, que são meus alunos, manda para mim no WhatsApp, Maria Eduarda, para eu poder compartilhar. Obrigada. Vou botar lá no Instagram. Obrigada, gente. É um prazer estar com vocês. Olha, hoje eu vim correndo, estava na faculdade, almocei quase agora, para você ter noção. E eu estou aqui com o maior amor do mundo para poder passar um pouquinho de prática para vocês. Próxima trilha, semana que vem, eu vou agendar ação de consignação e pagamento. Façam, por favor, tentem fazer sozinhos. Foi uma peça que já caiu na ordem. Eu sei que vocês conseguem achar na internet, mas eu queria muito que vocês fizessem um esforço. Quem tiver alguma dúvida pontual, me manda uma mensagem no chat, no privado, eu respondo você, porque eu preciso entrar em aula. Tem uma turma agora de tributário. Beijo, fiquem Só uma perguntinha rapidinho. Hã? Só uma perguntinha, professora. Entregar a peça no seu relatório, no seu núcleo de prática jurídica. Não é para mim. Eu vi gente anexando a peça aqui. Não sou eu que vou corrigir a sua do seu núcleo. Eu vou corrigir dos meus alunos de Caxias. Então, quem é de Alcântara vai entregar no relatório de Alcântara. Quem é de Niterói, no relatório de Niterói. Quem é Macaé, para Macaé. Tá? E os meus alunos de Duque de Caxias entregar todas as tarefas até o dia 29/4 no seu relatório. Perfeito? Professor,
Diga, Rosileia, que eu tenho uma turma agora, meu amor. Fala. Você assinou para mim a declaração para me pegar amanhã? Assinei, tá assinado. Beleza. Beijo, tchau. Beijo. Obrigada. Beijo, tchau. Obrigada, professora. Obrigada.